O tema principal, ou o tema geral do vídeo de hoje é linguística, mas o tema específico é sociolinguística, que é uma playlist que eu estou tentando montar aqui no canal. Tentando não, eu estou montando aos poucos, essa playlist baseada neste livro aqui, tá? Introdução à Linguística, Domínios e Fronteiras, volume 1, né, que traz os conceitos de sociolinguística, que foi uma disciplina que eu já cursei no curso de letras. Eu estou no segundo ano dessa faculdade, então como eu já cursei essa disciplina, me sinto minimamente preparado para tratar do tema e ainda me serve como revisão, né, consultando o próprio livro. Esse foi um dos livros que a professora utilizou. No vídeo de hoje, então, o assunto, continuando, já que eu estou seguindo o livro, eu quero tratar sobre objeto e conceitos e pressupostos da sociolinguística. Objeto de estudo, né? Conceitos e pressupostos. É um capítulo extenso, então eu terei que dividir em 2 vídeos, fazendo a leitura e observando, né, os detalhes que esta autora... Quem que é a autora desse capítulo? Deixa eu dar uma olhada. Peraí. Tânia Maria Alckmin. Sociolinguística, objeto, conceitos e pressupostos. Eu já gravei aqui no canal diversos vídeos sobre sociolinguística, desde os principais autores, fixação do campo de estudos, enfim, diversos vídeos já sobre esse ramo da linguística, né? E hoje, então, avançando, vamos ver os objetos de estudo, conceitos e pressupostos de uma forma introdutória. Pondo de maneira simples e direta, podemos dizer que o objeto de estudo da sociolinguística é o estudo da língua falada. Então, a sociolinguística, qual que é o objeto de estudo dela? A língua falada, diferente da escrita, né? Podemos, de maneira simples e direta, dizer que o objeto da sociolinguística é o estudo da língua falada, observada, descrita e analisada em seu contexto social, isto é, em situações reais de uso. Situações reais de uso. Por isso que a sociolinguística foca na fala, né? Porque é a situação real de uso, enquanto que a escrita, na maioria das vezes, não é uma situação real de uso. Seu ponto de partida é a comunidade linguística, um conjunto de pessoas que interagem verbalmente e que compartilham um conjunto de normas com respeito aos usos linguísticos. Então aqui já aparece um segundo conceito, né? Já entendemos que o objeto de estudo da sociolinguística é a língua falada, ou seja, analisada no seu contexto social e em seu uso real, né? E agora aparece um outro conceito que é a ideia do que seja comunidade linguística, que é um conjunto de pessoas que interagem verbalmente e que compartilham um conjunto de normas com respeito aos usos linguísticos. Então eu vou repetir isso aqui. Comunidade linguística é um conjunto de pessoas que interagem verbalmente e que compartilham um conjunto de normas com respeito aos usos linguísticos, tá? Em outras palavras, uma comunidade de fala, alguma comunidade linguística, se caracteriza não pelo fato de se constituir por pessoas que falam do mesmo modo, mas por indivíduos que se relacionam por meio de redes comunicativas diversas e que orientam seu comportamento verbal por um mesmo conjunto de regras. Tomemos, por exemplo, o uso do modo imperativo em português. Então, ela vai citar um exemplo. Para os falantes do português, o imperativo denota ordem. O imperativo, né? Exortação, conselho, solicitação, segundo o significado do verbo. E o tom de voz utilizado, ainda leva-se em consideração o tom de voz. E aqui ela cita um exemplo, como em, abre aspas, vai embora. E aqui ela coloca ainda numa forma mais formal, vai-te embora. Não sei se alguém no uso real da língua fala assim, né? Mas no livro tá, entre aspas, vai-te embora, e eu já acho que as pessoas simplesmente dizem, vai embora. Aqui outros exemplos. Ouve este conselho, ou então também, que hoje é bem comum, escute aqui, ou escuta esse conselho. Vem cá, vem aqui, desce daí. Esse desce daí eu acho que é bem utilizado, né? Consideremos agora as seguintes observações de Cunha e Sintra. Atenuação. É uma citação, né? Vamos ver o que é que este autor tem para nos dizer sobre este exemplo que ela está começando a trazer sobre o imperativo, né? Que denota a ordem. Atenuação. Por dever social e moral, geralmente evitamos ferir a suscetibilidade de nosso interlocutor com a rudeza de uma ordem. Dever social e moral. Entre os numerosos meios de que nos servimos para enfraquecer a noção de comando, devemos ressaltar, além dos já estudados pela sua eficiência, o emprego de fórmulas de polidez ou de civilidade tais como por favor, por gentileza. Olha que engraçado isso aqui, digne-se de.
Quem que usa digne-se de? Tenha a bondade de, isso é bem da novela, né? Eu fico me imaginando. Tenha a bondade de? Deve existir, né? Agora, por favor, por gentileza, é bem comum mesmo. Então, um outro exemplo, né, aqui, do imperativo seguido de uma fórmula de polidez, ou de civilidade, como diz o autor. Fale mais alto, que é o imperativo, né? Você está denotando ordem. Fale mais alto, por favor. Entrem, por favor. Outro exemplo. Entrem, por favor, que não ocupam lugar, exclamou seu Pio. Tenham a bondade de sentar e esperar um momento. Sentem-se e esperem um momento. É claro que também aqui o tom de voz é de suma importância no caso do imperativo, acompanhado de fórmulas de polidez. Qualquer dessas frases pode, não obstante, as fórmulas de cortesia empregadas, tornar-se rude, seca ou mesmo insolente com a simples mudança de entoação, né, que é o tom de voz. Tá, que mais que eu poderia mencionar aqui? A depender do alcance dos objetivos de um trabalho de natureza sociolinguística, podemos selecionar e descrever comunidades de fala como a cidade de Nova York, ou a cidade do Rio de Janeiro, ou de São Paulo de Belém, ou o povo Yanomami, que vive no estado do Amapá, ou ainda as comunidades dos pescadores do litoral do estado do Rio de Janeiro, da ilha de Marajó, dos estudantes de direito, os rappers, que são as comunidades linguísticas. Ao estudar qualquer comunidade linguística, a constatação mais imediata é a existência de diversidade ou de variação. Então, quando se estuda uma comunidade linguística, o que mais se percebe é a variação ou a diversidade linguística. Isto é, toda comunidade se caracteriza pelo emprego de diferentes modos de falar. A essas diferentes maneiras de falar, a sociolinguística reserva o nome de variedade linguística. Então, aqui surge um terceiro conceito muito importante. A gente já aprendeu que objeto de estudo da sociolinguística é a língua falada em situações reais de uso. Depois também aprendemos que comunidade linguística são pessoas que interagem verbalmente e que compartilham normas, né, com respeito aos usos linguísticos. E agora entra uma outra questão, um outro conceito, que é a variedade linguística. Então, o que é a variedade linguística? É quando numa comunidade linguística existem diferentes modos de falar. Então, a essas diferentes maneiras de falar, a sociolinguística reserva o nome de variedade linguística. O conjunto de variedades linguísticas utilizados por uma comunidade, o conjunto de variedades linguísticas utilizados por uma comunidade linguística é chamado de repertório verbal. Um outro conceito também. Assim aqui, o propósito da cidade de Bruxelas, na Bélgica, país caracterizado pelo bilinguismo francês-flamengo, variedade do holandês. E aqui ele traz um texto, né, uma citação longa sobre este exemplo aqui do holandês, que eu acho que eu não vou fazer a menção aqui no vídeo não, senão ele vai ficar muito longo. O que mais que tem? Caso consideremos uma comunidade como a de Salvador, veja, a comunidade linguística da cidade de Salvador, observaremos que o seu repertório linguístico, ou seja, as variedades linguísticas utilizadas pela comunidade linguística de Salvador, se constitui de variedades linguísticas distintas, dado que os habitantes da cidade falam de modo diferente em função, por exemplo, de sua origem regional, de sua classe social, de suas ocupações, de sua escolaridade e também de situações em que se encontram. É que um falante que pronuncia a palavra doido como doidio, ainda bem que tem a descrição fonética do lado, e como eu já tive essa aula, então eu consigo ler um pouco. Doidio revela sua proveniência da região interiorana, assim como a pronúncia da palavra cozinha como... Agora eu já não consigo. Acabei de me gabar que conseguia ler descrição fonética, mas essa eu não consigo. Cunzinha, acho que é isso, cunzinha. Indica, além da origem social, a sua pouca escolaridade. Um mesmo habitante de Salvador, segundo a situação em que se encontrar, poderá optar entre usar as expressões fiquei irritado ou fiquei aborrecido, assim como entre João convidou ele ou João o convidou. E por fim, para finalizar o vídeo de hoje, tá? Sobre essa questão do objeto, conceitos e pressupostos, qualquer língua falada por qualquer comunidade exibe sempre variações. Pode-se afirmar mesmo que nenhuma língua se apresenta como uma entidade homogênea, ou seja, parecida, né? Única. Isso significa dizer que qualquer língua é representada por um conjunto de variedades. Concretamente, o que chamamos de língua portuguesa, entre aspas, né, engloba os diferentes modos de falar utilizado pelo conjunto de seus falantes do Brasil, de Portugal, de Angola, de Moçambique, de Cabo Verde e de Timor-Leste.
Língua e variação são inseparáveis. A sociolinguística encara a diversidade linguística não como um problema, mas como uma qualidade constitutiva do fenômeno linguístico. Nesse sentido, qualquer tentativa de buscar aprender apenas o invariável, o sistema subjacente, se valer de oposições como língua e fala, ou competência e performance, significa uma redução na compreensão do fenômeno linguístico. O aspecto formal e estruturado do fenômeno linguístico é apenas parte do fenômeno total. Então, o fenômeno linguístico tem um aspecto formal e um informal. Isso sempre tem que ser levado em consideração. E no vídeo de hoje, então, para finalizar, a gente conseguiu ter uma noção do que seja o objeto de estudo da sociolinguística, que é a língua falada em situações reais de uso, conceitos como comunidade linguística, também comunidade linguística, além do conceito do que seja variedade linguística, repertório, entre outros, mas principalmente foram esses. Beleza, então, aí no final aqui do texto, a autora, né, faz uma menção sobre essas variações, né, que implicam outras camadas, como questão classe social, ocupação, enfim, escolaridade, que são assuntos também sociolinguísticos que serão abordados mais adiante por mim aqui no canal também. Beleza? Então eu fico por aqui. Na verdade, eu consegui terminar esse tópico sobre objeto, conceitos e pressupostos da sociolinguística, e no próximo vídeo eu tratarei sobre a variação linguística, um recorte, e vamos entender o que significa isso. Devem ser exemplos, né? Eu fico por aqui. Assiste o último vídeo aqui do canal, onde eu tratei também um pouco sobre sociolinguística. Hoje eu, na verdade, até repeti o assunto do último vídeo de propósito, porque achei um pouco confuso e agora eu consegui marcar isso um pouco melhor. Valeu!